O doutor Minelli já falou no final da semana passada em relação ao Hospital Carlos Fernando Malzone. Doutor, qual a situação hoje do Hospital Carlos Fernando Malzone em relação a internações pelo Covid-19, doutor? Boa noite. Boa noite a todos, aos ouvintes, aos telespectadores. Boa noite a todos aí da TVM. A nossa situação, ela está ainda com bastante número de leitos ocupados na UTI. A gente está variando aí entre as semanas numa taxa entre 70% a 90% de ocupação, e a nossa enfermaria também ela oscila, que varia de um dia para o outro, né? Varia numa taxa de 60% a 80%. E os casos estão aparecendo com mais frequência no hospital, no pronto-socorro, muitas pessoas procurando, muitas pessoas com sintomas sugestivos da Covid-19, como tosse seca, febre, uma dor no corpo, alguns já com falta de ar, né? Muitos que perderam o paladar, que perderam o olfato. Então isso tá muito frequente. Agora, doutor, uma das dúvidas, inclusive, a pessoa que me escreveu aqui, tem 5 pessoas na família com Covid-19. As 5 pessoas moram em 2 casas, mas quase juntas com Covid-19. E essa pessoa está questionando, né? Questionou o nosso jornal, pediu para que a gente entrasse em contato. Quando a pessoa tem os sintomas, doutor, qual o protocolo a ser seguido hoje pela saúde, pela Secretaria da Saúde, pelo hospital? Uma pessoa chega no hospital com sintomas, qual o protocolo a ser seguido, doutor? Bom, se a pessoa ela chega no hospital com sintomas, ela não apresenta necessidade de internação, ela é encaminhada para casa e ela precisa ficar em isolamento. Isolamento ideal é ficar num quarto separado. Esse isolamento dura 14 dias. Ela precisa ficar, se ela sair do quarto e for entrar em contato com outras pessoas, ela tem que estar sempre de máscara. Os talheres têm que ser separados. Esse quarto precisa estar perto de você tem que ter uma janela, você tendo uma boa ventilação. É necessário que haja uma área de transição do ambiente que ela está, desse quarto, para o ambiente externo da casa. Se ela entrar em contato com outras pessoas, ela precisa estar de máscara, as outras pessoas também precisam estar de máscara. Os talheres precisam ser exclusivos dessa pessoa. Tudo que ela tocar, principalmente maçaneta de porta, tem que estar sendo higienizado com álcool gel ou água sanitária. Então, o isolamento é fundamental para que ela não passe daí para outras pessoas. Agora, numa casa onde não tenha a possibilidade dela ficar num quarto separado, ela tem que ficar uma casa, por exemplo, de 2 cômodos. Então, a preferência é para essa pessoa que ela fique num quarto isolado, e o resto das pessoas precisam ficar na sala, inclusive dormir na sala. Certo. Se só tiver um cômodo a casa, né? Em casa, às vezes é só um cômodo, umas 2, 3 camas, né? O pessoal dorme todo junto. A orientação que nós achamos do Ministério da Saúde é que as pessoas durmam com uma separação de uma cortina improvisada no meio da cama, né? E em posição contrária. Uma pessoa fica de frente do pé da outra para evitar o contato próximo de uma respiração com a outra pessoa. Acho que precisa ficar bem claro que os últimos estudos que estão falando estão fazendo uma ênfase muito grande do método, do meio de contaminação pela respiração. Por isso que o principal meio de contaminação é as pessoas respirando muito próxima uma da outra, sem máscara. Então, por isso que é importante esse isolamento de 2 metros de uma pessoa para outra e todo mundo com máscara. E uma outra coisa importante que é recomendado também pelo Ministério da Saúde é que as pessoas que são contactantes com essa
dentro do domicílio, essas pessoas também precisam ficar isoladas por 14 dias, porque elas podem ser portadoras assintomáticas do vírus, né? Ainda não deu tempo de desenvolver sintomas, e se elas ficarem circulando na comunidade, elas podem estar transmitindo o coronavírus para outras pessoas. Agora, doutor, outro questionamento que chega aqui, questionamento não, todo mundo tem medo, principalmente quando você é diagnosticado positivo com coronavírus. Eu não tenho ideia de como a pessoa se sente, né, vivendo na situação que a gente está vivendo ultimamente. 5 pessoas são diagnosticadas com coronavírus. Todas as 5, o médico, segundo a pessoa me passou, o médico falou, olha, vocês voltam para casa e fiquem isolados. Não receitou remédio, não passou nenhum tipo de medicação. Ela está falando, olha, eu estou com coronavírus e não estou tomando nenhum remédio, somente o isolamento. Se foi passado por um médico, doutor, eu acho que é isso que deve ser seguido. Tá bem claro, né? Todos as diretrizes que estão saindo, as revisões que estão saindo, que até o momento não tem nenhum estudo que comprovadamente ele é eficaz, não tem nenhum medicamento que comprovadamente ele é eficaz no tratamento. A conduta desse médico está correta. A pessoa tem que ficar, essas 5 pessoas têm que ficar em casa isoladas, e não tem ainda uma comprovação que a hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, a dexametasona, a ivermectina, que ela tem algum benefício. Existem alguns estudos in vitro, alguns estudos observacionais, mas não são estudos que atestam definitivamente, não é uma evidência em medicina que definitivamente recomenda o uso para toda a população quando tem o diagnóstico Covid-19. Então, o diagnóstico da Covid-19, o tratamento da Covid-19 é um tratamento de suporte, né? Remédio para melhorar o mal-estar, paracetamol, dipirona, hidratação, algum remédio para tosse. Se começar a ter falta de ar, aí sim procurar o hospital, porque precisa de uma oferta de oxigênio, e se a pessoa está com falta de ar, são os casos graves. Esses casos precisam de observar dentro do hospital. Mas o tratamento, né, que muitas pessoas têm aí disputa pelo WhatsApp, pela internet, né, em Facebook, muitos médicos, até pessoas renomadas, né, fazendo a defesa desses tratamentos que eu mencionei, de uma boa evidência para prescrever para todo mundo esses medicamentos, tá? Não é um medicamento, não é um estudo que a gente chama baseado da medicina em evidência, né? É um estudo que tem uma evidência muito fraca, né? Então não dá para você lançar isso daí como tratamento de saúde pública, né? Saiu uma revisão essa semana no jornal, num periódico recente chamado JAMA, e ficou claro que até agora essas medicações estão todas em estudo, não está nada comprovado ainda. Agora, doutor, a gente viu a realidade, está vendo, na verdade, a realidade de Matão, até mesmo pelos boletins que vocês estão divulgando. Final de semana tivemos mais uma morte, hoje me parece que mais uma pessoa infelizmente faleceu. A gente recebeu essa informação, mas estamos aguardando o boletim oficial aqui do município. E pelo que eu vi, doutor, essas pessoas que faleceram aqui em Matão, algumas delas, acredito que metade, né, desses números de mortes, não tinham comorbidades. Eram pessoas que tinham uma certa saúde, inclusive uma pessoa nova que infelizmente faleceu na semana passada. E aí também fica o alerta, né, para toda a comunidade, porque nós tivemos morte a partir dos 36 anos e tivemos mortes de idosos com 80 anos, se eu não me engano foi o máximo. E aí, uma outra pergunta que eu quero fazer ao senhor com relação a isso é: se todas as pessoas que dão entrada no hospital com a falta de ar, elas imediatamente vão para a UTI ou não necessariamente este é o protocolo utilizado nesses casos? Não necessariamente elas vão para a UTI.
tem que ser avaliado outros parâmetros clínicos, como a pressão arterial, a taxa de oxigenação, a frequência respiratória, que às vezes é uma falta de ar assim, subjetiva, né? A falta de ar objetiva, que a gente vê que está com a saturação baixa da oxigênio, a frequência respiratória muito acelerada, esses casos são internados. Agora, se associado a isso, ela também tem uma queda na pressão arterial, ela tem um exame que a gente chama de gasometria, né, que pode estar com os parâmetros muito alterados, se a pressão dela começa a cair, se ela começa a ter confusão mental pela falta de oxigênio, aí esses casos têm indicação de UTI, mas todos os casos são avaliados individualmente, né, são discutidos para ver qual que é a melhor conduta de encaminhamento para a enfermaria ou para a unidade de terapia intensiva. E doutor, uma coisa que a gente percebe também hoje, qualquer pessoa que tem às vezes um espirro, uma tosse, enfim, alguma coisa, já fica muito assustado e não é para menos. E eu já tive a impressão, inclusive eu já ouvi de algumas pessoas que falaram, olha, eu já tive aquela sensação de falta de ar e me desesperei. Isso acontece realmente, doutor? Às vezes a pessoa está com o psicológico um tanto quanto abalado, fica com mais medo pensando que está com a doença e dá aquela sensação de falta de ar, de falta de fôlego, enfim. Tá muito frequente isso daí, viu? Tem muitas pessoas aparecendo no pronto-socorro, ou então entrando em contato com a gente por telefone, por WhatsApp, falando que está com falta de ar, e quando a gente vai examinar, você vê que a pessoa, assim, a frequência respiratória está boa, a saturação está boa, você vê que é mais secundário, essa falta de ar é mais secundário devido à ansiedade da pessoa, né? E bem menos do que uma falta de ar mesmo devido a uma infecção do pulmão, né, que pode ser causado por outros agentes além do coronavírus. Agora está muito... o pessoal está em pânico, viu, Evelyn? Isso daí está bem claro, né? O pessoal está desesperado. Pena, né, que essa preocupação não se reflita nos cuidados que as pessoas precisam ter no dia a dia, né? As pessoas não estão fazendo isolamento social, as pessoas não estão usando máscara. Isso daí, eu recebi uma foto das pessoas em Bueno de Andrade esse final de semana, parecia que estava tudo liberado, né? Já tinha acabado a pandemia, todo mundo junto, todo mundo sem máscara. Então, existe uma parte da população que está em pânico, né? Qualquer mal-estar já acha que é Covid, e tem outros que não estão nem aí, né? Estão tocando a vida como se não tivesse tido nada. Precisa ter um meio termo aí nisso daí, né? Saber da gravidade da doença, da necessidade de fazer o isolamento, usar máscara, mas também não exagerar nas queixas que estão apresentando. Aí a gente entra em um outro problema também, que é as manifestações da doença, elas são muito diferentes de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas que têm uma falta de ar muito intensa, vai para a UTI, essa é uma minoria das pessoas, mas tem pessoas que às vezes têm só um mal-estar, uma dor de cabeça, uma tossezinha bem leve, né? E pode ser uma Covid também. E para complicar, muitos exames que são feitos, a pessoa está com o vírus, o exame vem negativo, né? Isso tem acontece? uma limitação na metodologia dos próprios testes que nós temos disponíveis. Esses testes laboratoriais podem vir negativo e as pessoas estando mesmo assim com a doença? Pode estar sim. Então, às vezes precisa repetir, às vezes precisa trocar o tipo de teste. Isso é muito frequente, viu? O PCR, que é o teste mais sensível, dependendo da época que você colhe, baseado nos sintomas, ele pode estar negativo, às vezes 30% dos casos, né? Então, é um teste alto. Isso quando o teste mais sensível que é o PCR. O teste rápido, né, que é o qualitativo, aquele que você colhe o sangue, então na pontinha do dedo, esse tem uma taxa de positividade que a gente chama de falso positivo, né? Desculpa, de falso negativo. O falso negativo do teste rápido é muito alto e varia muito de kit para kit. Você tem kits bons e você tem um kit de qualidade muito inferior.
Então, tudo isso leva a uma dificuldade da gente saber realmente o número de casos novos numa população. E para ajudar, para complicar um pouco mais, eu estava lendo um texto hoje que pode ser que talvez a imunidade, tem dois tipos de imunidade, né? Uma imunidade que é através da produção de anticorpos, né? Que o teste rápido detecta, e tem um outro tipo de imunidade, que é a imunidade que a gente chama celular, né? Essa é mais difícil de detectar em exame, né? E dos exames como atualmente nós não testamos a imunidade celular. Então pode ser que a pessoa já tenha tido o vírus, já esteja imune, mas por um mecanismo diferente de imunidade da resposta do corpo dela, não aparece nos exames. Então é uma doença que a gente está aprendendo bastante com ela ainda. Os próprios pesquisadores estão tendo muitas surpresas no desenrolar dessa pandemia. Você vê, né, Beto Garcia, o quanto a gente ainda não sabe dessa doença, e isso nos motiva a ter ainda mais cuidados, né? Doutor, qual o sentimento de quem trabalha na linha de frente, como o senhor, como os enfermeiros, outros médicos, faxineiros, se depara com uma foto como essa no final? A gente está citando Bueno porque é aqui perto da gente, mas não é só Bueno de Andrade que acontece isso. Aqui em Matão acontece, Taquaritinga acontece, Jabuticabal acontece, todo lugar. Qual o sentimento, doutor, de vocês que estão na linha de frente ali, cuidando das pessoas e ver um acontecimento desse, doutor? Olha, é uma mistura de indignação, de revolta, de desprezo, né? Porque assim, quem está fazendo isso não tem consideração por quem está trabalhando no dia a dia no hospital frente aos casos de Covid, porque essas pessoas que estão nessa situação, elas estão se expondo, aumentando o risco de elas terem casos graves, né? Que, como vocês mesmos disseram, tem pessoas novas, né, com menos de 40 anos de idade, que se infectaram e faleceram. Não é uma doença só de pessoas acima de 60 anos. Então, o sentimento é esse, né? Um sentimento de desprezo, que a pessoa não está nem aí para o profissional de saúde, um sentimento de revolta, né? E você fica indignado com tanta informação que está sendo dada, que está sendo veiculada, as pessoas não fazem nada. Mas aí tem outro problema também que está faltando, que é a fiscalização, né? Existe uma lei estadual para fiscalizar as pessoas que não estão usando máscara, tanto as pessoas como os estabelecimentos que não estão cobrando uso de máscara das pessoas, e só que não está tendo fiscalização, né? Então existe a lei, mas sem fiscalização, a medida ela se enfraquece. Então a pessoa fica com aquela sensação de impunidade, eu faço o que eu quero e não acontece nada. Então é isso que a gente fica. Bem, tá aí, né? Infelizmente a gente tem que conviver com situações e fatos como este. Bem, doutora, gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentileza. Obrigado por nos ter atendido, doutor. E vamos torcer aí para que esse número baixe, doutor, para que a cidade chegue numa situação aí em que há tempos a gente não vê, que é diminuir esses números aí, doutor. Vamos esperar, né? Temos aí a esperança dessas vacinas que estão sendo testadas, vão começar os testes agora. Parece que tem uma previsão aí que até o fim do ano, mais tarde no começo do ano que vem, alguma coisa já saia, né? Em termos de vacina que seja eficaz. Mas até lá as pessoas precisam manter o cuidado, né? Sem dúvida. Das medidas que nós estamos falando aqui.